Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer leitura de dados, portanto iremos trabalhar com entrada de dados dessa vez. O programa que a gente vai fazer vai perguntar o nome do usuário, o usuário vai digitar esse nome e em seguida ele vai imprimir olá e o nome do usuário. Para fazer esse programa, como você pode perceber, a gente vai ter que imprimir algumas mensagens. A gente já viu como imprimir mensagens quando a gente viu o programa do Hello World, o Olá Mundo. A gente imprime por meio de uma System Call de escrita. Na System Call de escrita, o primeiro parâmetro RAX vale 1. O RDI, que pode ser 0, 1 ou 2, que significam respectivamente entrada padrão, saída padrão e erro, também vale 1. O RSI é o endereço da mensagem. O RDX é o tamanho da mensagem. A gente vai ter que imprimir para o usuário duas mensagens, que são qual é o seu nome e depois olá e o nome do usuário. E nós vamos ter que ler o nome do usuário depois de perguntar o nome. Para fazermos a leitura, a gente faz uma System Call sysread. Nessa System Call, o valor do identificador RAX é 0. Assim como acontece para syswrite, para escrita, o RDI na operação de leitura também tem valores 0, 1 e 2, que têm exatamente os mesmos significados. No nosso caso, iremos usar a entrada padrão. O usuário digita pelo teclado e o sistema identifica isso. Então o valor do RDI também é 0. RSI e RDX também terão similaridades com o que a gente fez na operação de escrita. Eu vou começar um novo programa e esse programa se chamará nome.asm. Então agora eu criei ele, vou editá-lo com o Nano. Esqueleto do meu código. Tenho a seção .data, tenho a seção .text e tenho o label _start, global _start. Vou colocar aqui este label, esse rótulo. No .data eu vou ter duas mensagens. Uma delas será a pergunta que eu quero fazer. Então vou colocar pergunta, define para mim que vai ser como você se chama. E vou pular uma linha aqui. Já vou criar aqui uma variável que vai ter o tamanho da minha pergunta, que eu vou chamar de tamperg. EQU $- pergunta. Terei também uma outra mensagem que será o olá. Vou criar essa mensagem aqui. Olá, vírgula, e um espaço para não ficar grudado depois no nome do usuário. E vou colocar aqui o tamanho da mensagem olá, que é pequena, mas eu não vou contar não. Vou deixar aqui automaticamente. Tenho as minhas duas mensagens no .data. Eu preciso agora criar uma variável para armazenar o nome da pessoa. Para a definição de uma variável estática, ou seja, uma variável que já tem o tamanho pré-definido no programa, a gente usa uma outra seção, que é a seção section.bss. Nessa seção eu vou colocar as minhas variáveis que podem ser utilizadas para o armazenamento do que vem da entrada padrão, do stdin. E eu vou chamar essa variável de nome. E aqui eu já tenho que informar qual é o tamanho máximo que esse nome será capaz de guardar. E eu faço isso com a instrução resb, reserve bytes, ou seja, reserve esta quantidade de bytes para essa variável. Qual quantidade de bytes? Eu que vou definir. Eu posso, por exemplo, dizer que esse nome pode ter 10 bytes, ou seja, 10 caracteres. Ou eu posso também criar aqui em cima, no .data, uma nova constante, que vai ser o tamanho do meu nome, e vou colocar aqui que é 10. E aqui embaixo eu coloco tamanho do nome. Então, para essa variável nome, reserve 10 bytes para mim. Tenho já o que eu preciso, eu posso implementar o meu código depois do meu _start. O que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso mostrar para o usuário essa mensagem aqui, como você se chama. A lógica aqui é exatamente a mesma que a gente usou no Hello World. Eu quero só imprimir uma string. Para isso, então, eu vou fazer um mov RAX1
move RDI 1, move RSI, a variável, que é a pergunta, e move RDX, o tamanho da pergunta. Então, neste bloco aqui, eu estou imprimindo a mensagem como você se chama. Feito isso, eu dou a ordem para ele imprimir, syscall. Agora, eu tenho que ler o nome do usuário. Para isso, nós vamos utilizar os mesmos registradores, mas com valores diferentes. O RAX vai ter o valor 0, porque agora é entrada de dados. O RDI também vai ter valor 0, que é a entrada padrão. O RSI é o ponteiro para a variável que vai receber o que o usuário digitar, no caso a variável nome. E o tamanho, em RDX, é o tamanho do nome. Dou a ordem, syscall. Agora eu preciso fazer a impressão da mensagem Olá, muito parecido com este bloco daqui. Move RAX1, move RDI1, move RSI, a mensagem Olá, move RDX, tamanho de Olá. Perguntei para o usuário como ele se chama, ele vai colocar o nome dele, eu vou imprimir Olá e eu terei que imprimir também o nome do usuário, que foi colocado aqui na variável nome. Então aqui eu vou imprimir o nome do usuário. Mesmo processo, é impressão, então RAX 1, RDI também 1. Em RSI, eu vou imprimir o que agora está em nome. Então aqui eu mando ele imprimir o que está em nome. RDI, tamanho do nome, e syscall. E faltou um syscall aqui, né? Syscall aqui também, senão ele não imprimiu Olá. Feito isso, eu posso encerrar o programa. Move RAX 60, move RDI 0, syscall. Vou salvar, vou compilar o meu programa, nasm-f elf64, nome.asm, -o, nome.o, vou link editar o meu nome.o, ld nome.o -o nome, e agora eu posso executar o nome. Ele perguntou para mim como eu me chamo, foi para a linha de baixo porque a gente pulou uma linha depois dessa mensagem. Vou escrever aqui Olibário. E ele imprimiu o Olá, mas não imprimiu o meu nome. Então alguma coisa eu fiz de errado. Vou dar uma olhada no programa. Aí eu coloquei o registrador errado aqui, né? É RDX e não RDI. Vou salvar e vou refazer o processo. Compilei, link editei, executei, me chamo Olibário. E agora sim ele imprimiu Olá Olibário. Vou executar mais uma vez. Vou colocar Olibário Neto. Vou dar Enter. Ele imprimiu para mim Olibário N. E depois ele lançou um erro. Por que isso aconteceu? Porque lá no programa, o tamanho que eu coloquei para minha variável de entrada era 10. Então eu só posso colocar 10 caracteres. Se você for contar aqui, ó, Olibário N tem exatamente 10 caracteres. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com espaço em branco, 10 com N. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço e bons estudos!